Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem e antes de ontem, muitos de nós prestou homenagem aqui a essa grande figura humana que foi o Marcelo Deda. Eu ouvi o discurso do senador Valadares e confesso que fiquei muito tocado, sobretudo pelo conhecimento que eu tinha dele. Eu falei sobre isso ontem, um pouco que fosse, mas hoje eu quero lembrar outro que nos deixou há um ano atrás, que foi o grande arquiteto Oscar Niemeyer. Faz um ano hoje, e eu, como senador pelo Distrito Federal, companheiro que fui amigo de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, dos CIEPs, reitor da UNB, como eu fui, que deve a ele grande parte das nossas construções, eu não posso deixar de fazer uma referência de que há um ano morreu o maior arquiteto do Brasil e certamente um dos maiores do mundo inteiro. Ele foi o homem que materializou o sonho de Juscelino Kubitschek, não no traçado que ficou por Lúcio Costa, mas no desenho da maior parte das nossas edificações. Em 5 de dezembro de 2012, o arquiteto não resistiu a complicações de uma infecção respiratória e acabou falecendo no Rio de Janeiro 10 dias antes de completar 105 anos muito bem vividos, muito produtivos. É impossível dissociar Oscar Niemeyer de Darcy Ribeiro, de Brizola e da melhoria da educação no Brasil. Curiosamente, a primeira dentre as obras mais célebres assinadas pelo arquiteto carioca está na sede do Ministério de Educação e Saúde, o antigo MES, que era assim que se chamava, cujo projeto foi realizado em parceria com Lúcio Costa e o famoso suíço Le Corbusier, que teve grande influência na arquitetura de Niemeyer. Aquele prédio que está no Rio de Janeiro e até hoje representa uma das maiores obras vanguardistas da modernidade arquitetônica que o século XX trouxe. Darcy Ribeiro, antropólogo e educador, em 1982 propôs ao governo do Rio de Janeiro, quando Leonel Brizola era o governador, ele que era o vice, que em lugar de multiplicar conformadamente aquela escola conservadora, como ele dizia nas suas palavras, e que fingia ensinar as crianças, que por sua vez fingiam aprender, era vital, Darcy Ribeiro dizia, que se promovesse uma revolução na educação desse país, dando a ele a escola verdadeira e honesta que seu povo merecia. Com a aprovação do governador Leonel Brizola, o professor Darcy Ribeiro solicitou a Niemeyer um projeto arquitetônico capaz de conter os espaços necessários a uma escola em tempo integral e que possibilitasse, através de sua multiplicação, baixos custos e montagem rápida. Aqui uma coisa do Darcy que é preciso trazer. A ideia de que não vai ser possível revolucionar a educação de base no Brasil por dentro do atual sistema carcomido, viciado, deprimido que nós temos. Para fazer a revolução, será preciso criar um novo sistema, um sistema adicional, como era a ideia do CIEPs. O CIEPs não era uma melhoria da escola tradicional, era a realização de uma nova escola enquanto se melhorava a escola tradicional. O gênio de Oscar Niemeyer produziu um prédio executado com peças pré-fabricadas e concreto armado, usando para isso a colaboração do grande arquiteto Leleco. A beleza e impacto chegaram a encobrir o projeto pedagógico desenvolvido no interior. Eu próprio tive a ocasião de debater muito isso e dizer ao próprio Darcy Ribeiro que foi um erro ter dado tanta ênfase à arquitetura, apagando a maravilha do processo pedagógico que estava sendo utilizado no Rio de Janeiro. Mesmo assim, aqueles prédios são fundamentais. Enquanto Niemeyer trabalhava no projeto arquitetônico, professores trabalhavam sob a orientação de Darcy na estrutura do Programa Especial de Educação do projeto pedagógico dos CIEPs. Turmas de 1.000 alunos estudaram ali durante os anos dos 2 governos Brizola, no sistema educacional que foi desativado logo depois da saída de Brizola. Aquilo podia ter sido um exemplo.
Se nós tivéssemos mantido, por esses quase 30 anos, o desenvolvimento, senadora Ana Amélia, dos CIEPs, e a senhora sempre diz que é filha de uma das brisoletas lá do Rio de Janeiro, que era uma escola simples para aquela época. Os CIEPs eram as brisoletas do século XX, já em véspera do século XXI. Se aquela experiência tivesse sido mantida, se no lugar daquelas escolas que ele fez tivéssemos feito mais 200, 300, 500, e se fosse possível que o presidente Collor tivesse levado adiante os SIACs, como ele levou, criando 500 no Brasil, se ele tivesse feito 5 mil, 10 mil no Brasil, a realidade era outra. Porque as pessoas se acostumariam com a ideia de um novo sistema. As pessoas perceberiam que a melhora por dentro não vai conseguir dar o salto necessário. Aquelas unidades começaram a ser construídas e durante um ano, professores foram sendo treinados paralelamente para exercer o trabalho em uma escola com 8 horas de atendimento diário, que incluíam desde o desenvolvimento de um currículo básico até atividades de animação cultural, estudo dirigido e educação física. Não foi esquecido também, no projeto Niemeyer, no projeto Darcy, um centro de saúde e uma biblioteca em cada uma dessas escolas. É isso que a gente precisa hoje, senadora. A gente precisa retomar essa ideia. Obviamente, não mais necessariamente com aquele prédio. Acho que não deve ser um prédio padrão para o Brasil inteiro. Existem características específicas. Além disso, nós temos um número muito grande de arquitetos no Brasil para não ficarmos presos a um só, mesmo com a genialidade de Niemeyer, se existir algum com essa genialidade. É preciso ampliar o número de arquitetos, o desenho. É preciso até fazer com que as escolas disputem qual é a mais bonita entre elas, com 8 horas de aula ali dentro, com professores bem remunerados. Eu insisto que para fazer isso no Brasil inteiro, vai ser preciso fazer pelo governo federal, como o presidente Collor tentou na época. O Collor tentou fazer isso, até porque, como ele costuma dizer, ele é filho de uma escola federal. Uma escola federal de base que havia em Brasília no tempo que ele era criança e adolescente. Então, nós precisamos retomar essa experiência. E eu aproveito o aniversário da morte de Niemeyer, não só para lembrar o nome dele, mas para lembrar essa obra e lembrar a urgência de retomarmos aquele projeto diferente, adaptado, do século XXI, não mais no século XX, com equipamentos da modernidade de hoje, da chamada tecnologia da informação, e não com o quadro negro daquela época, sem ficar preso ao desenho arquitetônico e priorizando o lado pedagógico. Eu passo a palavra à senadora, que tem um testemunho, não uma parte para fazer, com certeza. Senador Cristóvão, eu, como bolsista de Leonel Brizola, com a qual eu pude concluir o ginásio e o segundo grau, lá na minha Lagoa Vermelha, no internato, eu penso que a revolução que ele fez deveria ter seguidores. O senhor é um deles, mas deveria ter milhares no Brasil. Reconheço também que o presidente Lula fez um esforço grande na abertura de escolas profissionalizantes e universidades. Mas eu insisto com Vossa Excelência também na história do ensino fundamental. Este é o setor chave do processo do aprendizado e da educação. E eu quero só dar um depoimento, que estive visitando o município de Sarandi, na região da produção do meu estado. E fiquei muito feliz, senador, porque o prefeito tem um cuidado especialíssimo com a creche. Crianças de 6 meses a 5 anos. Creche que funciona o ano inteiro, não apenas 10 meses, de mães que trabalham nas fábricas daquele município. E essa criança fica lá 8 horas. E já tem crianças que já se tornaram adolescentes, já saíram. E o depoimento do gestor é que a família também muda, porque a criança passa a exigir mais cuidados com a sua higiene, com o seu cuidado, com o seu tema de casa, com todas essas questões. E isso é fundamental. E eu entrei numa creche daquelas. As crianças serão outras entrando para a alfabetização, senador Cristóvão. Tem um outro convívio, elas já estão socializadas no ambiente da escola, já tem uma coordenação motora melhor, elas já têm a compreensão da interpretação do que elas assistem ou que ouvem contar a professora ou
orientadora. Então, isso é realmente fundamental. Aqui temos o nosso querido deputado Osmar Terra, que tem se dedicado à primeira infância, mas eu vejo isso que tem muitas iniciativas no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e Vossa Excelência é um pregador dessa grande causa. Parabéns por sempre estar tocando nesse tema. Obrigada, senador. Obrigada, senhora senadora. E eu continuo, presidenta, lembrando alguns pontos interessantes de se falar, baseado em uma entrevista dada pelo próprio Niemeyer. A primeira pergunta que fez o jornalista foi: o senhor trabalhou com Darcy Ribeiro no projeto do CIEPS, no Museu da América Latina e na Universidade Norte Fluminense. Qual desses foi o mais importante para o senhor? O Niemeyer não teve dúvida. O mais importante era o projeto do CIEPS. Era algo que ia revolucionar o ensino. O Darcy lutou, o Brizola lutou, todo mundo lutou para fazer funcionar. Mas ele nunca foi desenvolvido como poderia ter sido. Era uma maneira simples de conduzir a juventude para o conhecimento. Veja que frase. Era uma maneira simples de conduzir a juventude para o conhecimento. E conduzir a juventude para o conhecimento é tirá-la da droga, tirá-la da ineficiência, tirá-la do desemprego. Tudo isso teria acontecido. E eu me pergunto, por quanto tempo mais vamos adiar fazer o que é nossa obrigação de garantir uma escola da máxima qualidade para qualquer criança brasileira, não importa a cidade onde vive, nem a renda dos seus pais? Outra pergunta era: o senhor acha que não houve continuidade meramente por questões políticas? E ele respondeu: não houve tempo de consolidar e o governo compreender que era um projeto indispensável, de modo que acabou de repente. Mais importante do que o prédio era a ideia, mas não sei como está funcionando no momento do ponto de vista de ensino. A ideia, meu caro Niemeyer, meu caro Darcy, continua, e eu estou aqui para defendê-la. Volto a insistir, não mais necessariamente prisioneiros do projeto arquitetônico, mas do conceito de horário integral, de uma escola nova substituindo uma antiga, e não da melhoria de uma escola que, a meu ver, não vai ter como dar o salto. Nós temos, sim, que levar adiante essa ideia, mas eu quero insistir. Essa ideia não continuou porque ela foi estadual, ela não foi nacional. Ela não foi federal, e o Estado muda de um governador para outro com muita facilidade. Além disso, fica restrita a um lugar. E no caso do governo federal, que tentou com os SIACs, o tempo foi muito curto. Não deu tempo de consolidar, nem mesmo num projeto de 4 anos com 5.000 SIACs, como poderíamos ter tido. E a outra pergunta: o sambódromo surgiu na cabeça de quem, primeiramente? Do senhor ou do Darcy? Na minha, não. Deve ter sido na dele. Veja a generosidade que ele tinha. Eu fiz o desenho. A gente conversava, ele explicava o que queria, fiz o estudo, ele modificou o que quis e a obra está feita e é útil realmente. Sambódromo é a festa, feito carnaval, a festa do povo. E aqui vem um ponto muito interessante. A ideia das salas de aula nos camarotes no resto do ano começou no início do projeto ou surgiu no meio do caminho? Porque o Darcy, até quando fazia o trabalho de desenvolver, de apoiar, de promover o carnaval, não esquecia a educação. Foi a ideia de Darcy, e eu estou quase concluindo, senadora. Primeiro, me lembro que quando um prefeito da França esteve aqui, fomos mostrar o sambódromo para ele. Quando eu disse que embaixo ficavam salas de aula, ele ficou espantado e disse: que ideia formidável, aproveitar esta imensa correia para levar cultura ao povo. Mas depois parou também, não é verdade? Aí ele responde, e aí eu termino: ninguém pensou em fazer o estádio com as aulas embaixo. Só mesmo Darcy poderia ter uma ideia dessas. Nesta nossa pequena conversa, você me deu uma ideia importante. O negócio das salas de aula devia ser mantido embaixo dos estádios. E eu pergunto: em quais dos estádios que estamos construindo estamos fazendo salas de aulas ali embaixo? Em quantos dos estádios estamos fazendo? Quantas das arenas serão escolas depois que terminar essa festa de 3 semanas chamada de Copa do Mundo? Darcy teve a ideia. Niemeyer viabilizou arquitetonicamente. E os dois nos deixaram o exemplo,
que nós não estamos seguindo. É uma pena, mas eu achei que um ano depois da morte de Niemeyer, valia a pena lembrar essa entrevista, valia a pena lembrar esse exemplo e valia a pena provocar-nos para seguirmos aquela ideia, que, a meu ver, pode sim mudar a educação brasileira e parar a vergonha que tivemos essa semana a ver a avaliação da educação brasileira no cenário nacional pelo critério chamado PISA, e também descobrimos que entre os países em desenvolvimento, não falo nos grandes, entre os países chamados emergentes, das 100 universidades do mundo melhores, só 4 são brasileiras. Estamos atrás de diversos países tão pobres, digamos, em renda per capita como nós, e até mais pobres que têm universidades melhores. Era isso, senhora presidenta, que eu tinha para falar. Pela ordem, presidente Ângela Portela.